Boa noite. Mais de 360 dias de um ciclo que se fecha. 2017 chega ao fim e vai deixar na lembrança fatos importantes que aconteceram em toda a nossa região durante esse ano. E a gente começa a relembrar esses principais fatos a partir de agora. E logo no primeiro dia do ano, uma notícia chocante. 12 pessoas mortas durante a comemoração do Réveillon. Sidney Araújo entrou atirando na casa da ex-mulher, matando a ex-esposa e outras 11 pessoas que estavam na casa, incluindo o próprio filho. A tragédia foi provocada por brigas pela guarda do filho depois da separação. Esse aqui foi o cenário da primeira chacina e do primeiro feminicídio de 2017. Mas a violência contra a mulher foi tema de muitas outras reportagens ao longo do ano. Em Saltinho, a designer Denise Estela, de 31 anos, foi morta pelo amante, com quem ela trabalhava. Ela estava grávida e ele queria que ela fizesse um aborto. Quando Denise recusou, foi morta pelo homem que era casado. Sandy Andrade, de 21 anos, foi outra vítima da violência contra a mulher. Ela foi estuprada e morta quando voltava da academia em Limeira. O acusado já tinha sido preso por estupro e estava solto há apenas um ano. O corpo de Adriana Aparecida Bueno foi encontrado carbonizado no porta-malas do carro do marido, Antônio César Castilho. O casal viveu junto por 17 anos, mas estava em processo de separação por conta das agressões que ela sofria. E não foram só as mulheres que sofreram. A violência atingiu índices impressionantes em 2017. A cada dia, cada semana, um caso que choca a todos da região de Campinas e do litoral do estado. Tudo piora com a situação da Polícia Civil. Falta de estrutura. Os casos tentam ser esclarecidos, mas a impressão que fica é que 2017, de fato, foi um dos anos mais violentos da década. Em São Vicente, o vereador José Eduardo Ottoni de Almeida Filho estava em uma clínica médica quando foi surpreendido por dois bandidos que invadiram o local atirando. A dupla fugiu e Doca foi atingido no tórax, braço e no rosto. Ele sobreviveu. Em Sumaré, uma mãe também se arrisca para salvar o filho durante um assalto. Dois homens, um deles armado, chegam a pé. A mãe é agredida com uma coronhada na cabeça. Mesmo assim, ela luta para se soltar dos bandidos. O desespero é para tirar o filho de 1 ano e 10 meses de dentro do carro. Depois de implorar muito, a empresária consegue convencer os criminosos a tirar a criança do carro. Foi angustiante, mas foi gratificante estar com ele. E alguns casos ainda chamaram mais atenção pela crueldade. Mortes que chocaram o país, né, Luciana Moledas? Fabrício, alguns casos vão ser mesmo difíceis de esquecer. Aqui onde eu estou agora, começou uma dessas histórias tristes e revoltantes. A menina Carlinha, de apenas 9 anos, foi encontrada morta nesta calçada depois de sumir de casa. Imagens de monitoramento chegaram a flagrar o criminoso carregando o corpo de Carlinha em um carrinho de supermercado. Mariano era vizinho da menina e confessou ter estuprado e matado a garota. A polícia ofereceu R$50 mil de recompensa para quem tivesse pistas do autor do crime. E deu certo. Renato Mariano foi preso em Campinas. Em abril, um corpo foi encontrado em um terreno baldio às margens da linha amarela, importante via de acesso em São Vicente. Era Gabriel Aquino Muniz de Souza, estudante de 19 anos. Voltava da casa da namorada na noite anterior de bicicleta e durante um assalto foi morto a facadas. Quase um mês depois, a Polícia Civil prendeu os suspeitos pela morte. A morte de um atleta da Seleção Brasileira de Hóquei chocou o litoral paulista. Matheus Garcia, de 24 anos, foi morto com um tiro na cabeça em São Vicente. O atirador, um policial militar, armou um encontro para atrair o estudante a um local ermo. Ele se passou pela própria ex-namorada em uma rede social. Conversou por meses com Matheus e, por ciúmes, matou o rapaz. No começo eu me sentia completamente derrotado. Derrotado no sentido de não ter conseguido proteger meu filho. Hoje em dia eu me sinto assim, realizado
vamos dizer, da missão que me foi dada de ter criado um homem de bem. Antônio Ricardo Galo matou as duas irmãs, o pai, um vizinho e o atual namorado da companheira. A ex também foi baleada, mas sobreviveu. A manhã de terror em Campinas terminou ainda com o suicídio do atirador. Enquanto fugia da polícia, ele teria cometido os crimes por vingança, já que foi denunciado para a polícia pela família. Este foi o local onde aconteceu um dos maiores incêndios da história recente de Campinas. Hoje pouco sobrou do que um dia foi uma loja de autopeças. Apenas o entulho marca que aqui é um local de reconstrução. Na verdade, esse não foi o único grande incêndio que atingiu a nossa região. 2017 foi literalmente marcado pelo fogo. No dia 26 de janeiro, Campinas parou para acompanhar o pior incêndio dos últimos 30 anos na cidade. O fogo teria começado em uma loja de autopeças e rapidamente as chamas tomaram conta de 7 lojas. 9 quarteirões foram isolados pelo Corpo de Bombeiros. O trabalho de combate às chamas durou quase 3 dias inteiros. Já no polo industrial de Cubatão, um incêndio na Vale Fertilizantes resultou em uma fumaça tóxica de nitrato de amônia que se espalhou pelo ar. Para extinguir o fogo, foram necessários 7 horas de trabalho, apoio de 54 viaturas e 182 homens do Corpo de Bombeiros. O maior porto da América Latina em 2017 quebrou vários recordes. A movimentação acumulada superou a do ano anterior e as importações de adubo, enxofre e óleo diesel foram os destaques. Mas o maior recorde quebrado aqui foi da Receita Federal. Um esquema internacional de tráfico de drogas foi desarticulado e mais de 80 pessoas envolvidas presas. Foram mais de 24 operações, somando um total de pouco mais de 11 toneladas de cocaína apreendidas que seriam levadas para fora do país. E 2017 também foi marcado por perdas. Armênio Mendes faleceu em outubro. O empresário português perdeu a luta contra um câncer. Armênio foi dono de uma das principais construtoras da Baixada Santista e participou ativamente do desenvolvimento da região. O fundador do SAMU, José Roberto Hansen, nos deixou em novembro, vítima de complicações respiratórias. O Dr. Hansen, como era conhecido, tinha 54 anos e era coordenador do serviço de emergência em Campinas. E a gente vai agora para um breve intervalo e na volta a gente mostra as manifestações que pararam o país e também os eventos realizados pela VTV. É daqui a pouco, até já!